galerinha do segundo ano! Eu sou a professora Karen Alencar e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos, alunos, professores. E nessa aula, o que será que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer ou relembrar um gênero que é bater para quê? Não apareceu o gênero, né? Mas o gênero é receita. Então, ó, habilidade F02LP 16A. Ler e compreender diferentes textos do campo da vida cotidiana. Bilhetes, recados, avisos, cartas, receitas, relatos, entre outros. Considerando a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre as receitas. Objeto do conhecimento, compreensão em leitura, estrutura composicional do texto e prática de linguagem, leitura, escuta. Objetivos, ler e compreender uma receita, reconhecendo a ordem e a finalidade do texto. Identificar as partes de uma receita. Então, a receita tem algumas partes. Vocês já viram uma receita? Vocês sabem o que é uma receita? Qual é a finalidade? Por que uma pessoa escreve uma receita? E quem pega uma receita para ler? O que ela tem? Qual é o objetivo dela quando ela está lendo uma receita? Acredito que a maioria de vocês já conheçam receitas, né? Normalmente, quando tem alguém na cozinha cozinhando, às vezes precisa de uma receita. Então, a receita é um texto instrucional que ajuda a fazer, ela ensina a fazer alguma receita. Será que a nossa receita aqui vai dar certo? Então, eu trouxe aqui, ó, receita patê de atum. Patê de atum. Está escrito aqui e é o título da nossa receita. Então, todas as receitas possuem um título. O título da nossa é patê de atum. Será que esse título tem alguma coisa a ver com a receita? O que vocês acham? Ah, muito bem. Acredito que a maioria aí respondeu que sim. O título normalmente tem a ver com o que nós vamos fazer, com o nosso produto final. Se é que vai dar certo. Às vezes nós pegamos uma receita e executamos e dá certo, às vezes não dá tão certo. Vamos tentar aqui e ver se a nossa receita funciona direitinho, se ela vai cumprir a finalidade dela. Então, já vimos o título, temos aqui, ó, ingredientes, que é uma outra parte da receita. Então, uma parte da receita é o título, uma segunda parte são os ingredientes. E o que são os ingredientes? Acertou quem falou? As coisas que nós vamos usar, os materiais que nós vamos utilizar para fazer a nossa receita, certo? Então, vamos aos ingredientes. Uma lata de atum. Prestem atenção aqui, ó, que tem um número, o número 1. Antes da descrição lata de atum. Lata de atum é o produto que nós vamos usar. Por que será que existe esse número 1 aqui? E aí eu pergunto para vocês, por que será? Será que é obrigatório? Ou será que tanto faz? Porque, ó, tem o número 1 e a descrição do produto, que é lata de atum. Será que tem que ter? Então, por que ele fica ali? Para determinar a quantidade de produtos que nós vamos utilizar. Então, aqui, ó, uma lata de atum. Eu sei que eu vou usar uma e não 2, ou 3, ou 4, ou 5. Ela determina a quantidade que eu vou usar, que aqui no caso é 1. Indo para baixo, eu tenho novamente o número 1. E um outro produto que é cenoura.
Então, aqui, a mesma coisa. Eu sei que eu vou usar apenas uma cenoura, certo? Mais abaixo, nós temos o número 1 também e cebola. Então, e agora, ó, nós temos 3. Não é mais um agora, agora são 3. Colheres de sopa de maionese. Ah, olha só um outro detalhe. Ele me falou 3, eu já sei que 3 é a quantidade. E isso aqui, ó, colheres de sopa. Qual é a importância de colocar essa descrição? Colheres de sopa. Isso significa que existem diferentes tipos de colheres. Que eu posso pegar uma maior, que é a colher de sopa, ou que eu posso pegar uma menor, que é a colher de sopa, que seria uma colher de chá. Então, a colher de sopa, vou mostrar para vocês, é essa colher aqui, certo? Não é aquela colherzinha pequenininha que normalmente nós adoçamos o nosso café da manhã, tá bom? Então, colher de sopa. Essa é a importância também de definir que colher que é. Se eu vou usar um copo, que copo que eu vou usar? Qual é o tamanho desse copo? Eu preciso saber o tamanho da colher que eu vou usar, o tamanho do copo que eu vou usar. Se eu estiver fazendo um bolo, qual é o tamanho da forma adequado para aquele bolo, para aquela quantidade de bolo que eu estou fazendo? É importante ter tudo isso dentro de uma receita, tá bom? E aí temos aqui, ó, coentro a gosto e sal a gosto. O que significa também esse a gosto? Não tem a quantidade, se vocês observarem, não tem a quantidade igual nos outros. Esses dois simplesmente não tem nenhum número, não define a quantidade que eu quero usar. O que significa a gosto? Que eu vou colocar se eu gosto ou se eu não gosto. Tem pessoas que gostam de coentro, vão usar o coentro. Quem não gosta não precisa usar. E o sal é a mesma coisa. Tem gente que gosta de muito sal, tem gente que gosta de pouco e tem gente que gosta de nada de sal. E aí fica a critério da pessoa, certo? Outra parte da receita, já vimos duas. Título e ingredientes. A outra parte é modo de preparo. E o que o modo de preparo vai dizer? O que será que vai estar escrito no modo de preparo? O que vocês acham? O nome já diz, né? Modo de preparo. É o modo como eu vou preparar a minha receita, como eu vou fazer a minha receita. E aí nós vamos ler e observar como que vem escrito esse modo de preparo. Vamos lá. Então, ó, 1. Pique a cebola e o coentro. Reserve numa vasilha. 2. Rale a cenoura e coloque na vasilha. 3. Acrescente os demais ingredientes e misture. 4. Sirva com pão ou torrada. Então, tem aí uma certa ordem, né? Porque tem esses números. Ou será que esses números aqui estão indicando novamente a quantidade? Não, né? Nem combina. Eles indicam a ordem das ações. Em que ordem eu devo realizar as ações para ter a minha receita? Eu posso trocar o número 1 e colocar lá no número 3? O que vocês acham? Primeiro eu acrescento os demais ingredientes e misturo. E depois eu pico a cebola, o coentro e reservo numa vasilha? Não ia nem fazer sentido, né? Ia ficar uma receita muito maluca se eu colocasse a ordem trocada. Né? Porque acrescenta, eu já começo acrescentando, como se eu não coloquei nada, o que eu vou acrescentar? Não tem como, né? Então, no modo de preparo, normalmente as ações vêm enumeradas, ou seja, elas vêm com os números. As ações vêm com os números, que é para identificar
a ordem em que elas devem acontecer. E eu falei que tem ações. E realmente tem ações. Os textos instrucionais, eles possuem ações. E essas ações vêm na forma de verbo. E esses verbos, normalmente, eles vêm te dando ordens. Faça isso, faça aquilo, assim que vêm os verbos. Então, nós vamos identificar algumas ações aqui, que são escritas nas formas de verbo, certo? Então, ó, primeira ação aqui, ó, pique. Ele está mandando você picar. Temos outra ação aqui, ó, reserve. Quer deixar guardadinho. Uma outra ação, rale, que é para ralar. E depois, coloque na vasilha. Acrescente, é uma outra ação. Misture, também é uma outra ação. E temos o sirva, certo? Mas, vamos ver se essa receita dá certo? Temos aqui todos os ingredientes. A maionese, já tem aqui ó, a quantidade certa de maionese, tá bom? E aí nós vamos acrescentando os outros. Então, ó, cebola picada já está aqui. O coentro também já está aqui, ó, os dois picados. E eu já vou colocando eles aqui, certo? Ó, coloquei um. E vou colocar o coentro também, que também já está picado. Aí tem que ralar a cenoura já foi ralada, ó. Pega aquele ralador, descasquei, peguei o ralador, ralei, raladinha, reservada, vamos colocar aqui também. Temos a nossa lata de atum, que se encaixa lá nos demais ingredientes. Tira o óleo do atum, tá bom? E aí, vamos colocar também o nosso atum aqui. E aí, depois é só o quê? Misturar. Então, já tenho tudo aqui. Eu vou misturar. Cuidado para não fazer muita bagunça, tá? Na hora de misturar. Se misturar com força, cai. Vou misturar. Tem que misturar bem, tá bom? Tá cheiroso, viu, gente? O oráculo concordou que tá cheiroso. Cheirando está. Ó, vou mostrar para vocês o nosso atum, que está bem cheiroso. Depois eu vou provar, para ver se ficou bom, certo? Então, a finalidade da receita é ensinar a fazer alguma receita, alguma comidinha, né? Alguma culinária. A estrutura que nós vimos tem o título, os ingredientes. Nos ingredientes se descreve todos os produtos, especifica as unidades de medida, se é litro, quilo, e a quantidade e utensílios a serem utilizados, colher, copo, xícara. Tudo isso tem que ter a quantidade certinho, o tamanho certinho. E temos o modo de fazer ou preparo, pode aparecer nesses dois formatos, que é onde se explica de forma detalhada como executar a receita. Lembrando que essa parte aqui, modo de fazer ou preparo, tem etapas. E não podemos pular nenhuma etapa, nós temos que seguir as etapas para conseguir realizar a nossa receita. Se pular uma etapa ou trocar a ordem, pode ser que dê errado a sua receita. Então, qual é a finalidade desse texto? Esse texto que nós acabamos de ler e que nós acabamos de executar também, ele tem a finalidade do quê? De ensinar a fazer um patê de atum. Quantas partes possui o texto? O que consta em cada parte? Nós acabamos de ver ali, hein? Tem duas partes, os ingredientes e o modo de preparo, isso além do título, tá bom? E a atividade proposta é essa atividade aqui. Então, aqui nós temos uma receita toda misturada e vocês precisam separar. Uma dica, o título está aqui, ó. Suco de maracujá. E aí eu vou ler para vocês verem que está bagunçado. 3 maracujá, 500 ml de água. 4, use uma peneira para retirar as sementes. 5, pronto. Bem bagunçada, né? Preciso da ajuda de vocês para organizar.
Organize a receita em títulos, ingredientes e modo de preparo, certo? O que nós aprendemos? A localizar informações no texto, antecipar acontecimentos do texto e verificar sua ocorrência. Se vocês gostaram dessa aula, vocês vão avaliar positivamente. Quem quiser fazer um patê de atum também pode tentar fazer. Tem a outra receita aí também, do suco de maracujá, que fiquem à vontade, tá bom? Agradeço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.